Bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, vamos apresentar a operação de soma entre vetores. Vamos começar definindo a operação de soma entre dois vetores. Muito provavelmente, até antes da disciplina de Geometria Analítica, você estava acostumado a apenas somar dois números, que são dois tipos de objeto. Mas agora nós temos objetos diferentes, nós temos dois vetores e queremos criar a soma entre esses dois objetos. Como faremos isso? Bom, primeiro temos que ter em mente que o vetor tem uma ideia de transporte, de movimento. Como assim? Bem, você lembra que quando você está assistindo televisão, quando se fala sobre, por exemplo, a dengue no Brasil, sempre aparece no noticiário que o mosquito Aedes aegypti é o vetor transmissor da dengue. Ora, por que eles usam a palavra vetor naquele contexto? Eles usam a palavra vetor naquele contexto para dar uma ideia de que aquele mosquito ele transporta a doença. Vamos usar essa mesma ideia. Imagine o vetor U e o vetor V como se fossem, por exemplo, esteiras. Ou então como se fosse um cano, onde tivesse uma água passando por dentro desse cano, seguindo a direção e o sentido indicado por cada um dos vetores. Ora, então imagine que você tem esse cano, digamos assim, onde entra a água aqui, nesse vetor U, e sai a água aqui. Entra aqui embaixo e sai aqui em cima. Já no vetor V, a água entra aqui, nessa parte, aqui em cima, e sai aqui embaixo. Agora vamos imaginar o seguinte. Eu gostaria de combinar esses dois vetores de modo que eu colocasse a água aqui no início do vetor U e saísse essa água aqui no final do vetor V. Ora, o que faz sentido aqui seria eu pegar o final do vetor U e juntar com o início do vetor V. Dessa maneira, continuando usando essa analogia do cano, a água passaria aqui nessa direção e nesse sentido do vetor U, sairia daquele cano, digamos assim, e entraria no cano representado pelo vetor V, e no final nós teríamos o movimento dado pela junção do vetor U com o vetor V. Mas como faremos isso? Afinal de contas, por essa ilustração, esse cano, entre aspas, representado pelo vetor V, está separado do cano, entre aspas, representado pelo vetor U. Bem, recordando-se da aula anterior, nós vimos que um vetor é o conjunto formado por todos os segmentos orientados que possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, isso significa que esse segmento orientado desenhado aqui na figura é apenas um representante do vetor V. Eu posso pegar qualquer outro representante. Ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Em particular, eu posso fazer como ilustrado aqui nessa figura. Eu peguei o representante de V, de modo que o início desse representante coincida com o final do representante do vetor U, unindo aqui a figura dessa forma. Ora, voltando àquela analogia do cano, se a água está entrando aqui no início do vetor U e no final ela está se movimentando, passando aqui por essa junção entre o vetor U e V e indo sair lá no final do vetor V. Para efeito de transporte, seria o mesmo de eu entrar com a água aqui no início do vetor U e sair com a água aqui no final do vetor V. Nesse contexto, vamos dizer que o resultante da soma entre esses dois vetores seria esse outro vetor que aparece aqui na figura, o vetor U mais V. Ou seja, ao invés de usar o vetor U e depois o vetor V, ou ainda, ao invés de usar, entre aspas, o cano U e depois o cano V, eu poderia, entre aspas, usar o cano U mais V. Essa é a ideia utilizada para somar vetores. Observe nessa figura que para somar os vetores U e V, nós fechamos, entre aspas, um triângulo. Ou seja, o vetor U e o vetor V representavam dois lados de um triângulo, e o vetor U mais V ele está representando o terceiro lado do triângulo. Vamos então formalizar a definição de soma entre dois vetores. Para somar os vetores U e V, obtendo assim o vetor U mais V, executamos os seguintes passos. Primeiro, escolha um representante do vetor U. Segundo, escolha um representante do vetor V, tal que a origem desse representante seja igual ao final do representante do vetor U. Terceiro, o vetor U mais V será representado pelo segmento orientado com a mesma origem do representante de U e com o mesmo final do representante de V. Observação: chamamos essa forma de calcular a soma entre vetores de regra do triângulo. Além disso, eu gostaria de chamar sua atenção que, para representar a soma entre vetores, nós usamos o mesmo símbolo que tínhamos antes para a soma entre números. Mas não confunda aquele símbolo com este, porque aqui nós temos dois objetos diferentes. Nós temos dois vetores sendo somados. Lá, nós tínhamos dois números sendo somados.
Então, apesar do símbolo gráfico utilizado ser o mesmo, não confundir esta soma com a outra. O resultado dessa soma aqui entre vetores, eu obtenho um outro vetor, e o resultado da soma entre números, eu obtenho um outro número. Vejamos também uma outra regra que pode ser utilizada para calcular a soma entre vetores. Ela é chamada de regra do paralelogramo. Então, temos aqui os mesmos vetores u e v. Agora, eu vou escolher um representante do vetor v de modo que coincida com a origem do representante do vetor u, ficando dessa maneira com algo ilustrado aqui nessa figura. Fecharemos agora um paralelogramo, ou seja, vamos aqui desenhar outro representante do vetor v e vamos desenhar aqui outro representante do vetor u. Nós formamos assim um paralelogramo. Pois bem, o vetor u mais v vai coincidir com a diagonal do paralelogramo, que tem a origem ali na mesma origem dos representantes do vetor u e do vetor v. Se você ainda não percebeu por que isso é equivalente à regra do triângulo, então bastava você ter imaginado, ao invés desse representante aqui do vetor v, pegar esse outro representante do vetor v, onde aqui sim fechamos a regra do triângulo que já tínhamos anteriormente. Nós temos o vetor u e no final do vetor u nós temos o início do vetor v. Então, seguindo aqui u e v, obtemos u mais v. Nesse momento, você pode estar tentando fazer a mesma analogia do cano feita anteriormente, na regra do triângulo. Mas nesse caso, nós estamos unindo os dois inícios do cano. Como então imaginar? Bem, nesse contexto aqui, a analogia do cano não é tão boa. O que você pode pensar é que u e v representam, por exemplo, duas cordas que estão amarradas numa mesma origem e tem duas pessoas, uma puxando na direção e no sentido de u e outra puxando na direção e no sentido de v. Então, a ideia é, se essas pessoas estão puxando simultaneamente essas cordas, isso seria equivalente a puxar apenas a corda dada pela soma desses vetores. Vejamos agora as propriedades da soma entre vetores. Vamos começar com a propriedade associativa. Essa propriedade diz que u mais, entre parênteses, v mais w, é igual a, entre parênteses, u mais v mais w. Ou seja, se eu primeiro fizer a soma v mais w e o resultado dessa soma somar com u, eu obtenho no final o mesmo vetor que, se eu fizesse primeiro a soma u mais v e o resultado eu somasse com w. Aqui eu faço uma observação. É comum as pessoas acharem que essa propriedade seria óbvia, mas elas geralmente acham isso porque estão acostumadas até aqui a lidar com números, onde essa propriedade é válida. Entretanto, nós acabamos de definir um outro tipo de soma entre dois objetos que não são números. Então, não podemos assumir que essa propriedade é válida. Nós precisamos provar que ela é válida. Vejamos então uma ilustração dessa propriedade. Então, nessa figura, nós fizemos v mais w, obtendo assim esse vetor soma, v mais w, e depois nós fizemos a soma de u com v mais w, obtendo assim esse vetor indicado por u mais, entre parênteses, v mais w. Por outro lado, faremos agora como ilustrado nessa outra figura. Nós primeiro faremos u mais v, obtendo assim esse vetor u mais v, e em seguida nós somaremos com o vetor w, obtendo assim o vetor u mais v, entre parênteses, mais w. Perceba que esse vetor que eu obtive tem a mesma direção do vetor que eu tinha obtido anteriormente, ou seja, eles são paralelos. Além disso, eles possuem o mesmo sentido, ambos vão da esquerda para a direita. E por fim, o comprimento desses vetores é o mesmo. Ou seja, em resumo, tanto esse segmento orientado quanto esse segmento orientado são representantes de um mesmo vetor. Conclusão, esta operação tem que ser igual a esta operação. Vejamos agora se a soma entre vetores é comutativa. Nós já sabemos que entre os números isso é válido, mas será que é válido entre os vetores? Ou seja, queremos saber se fazer a soma u mais v é a mesma coisa de fazer a soma v mais u. Bem, nessa primeira figura, nós fizemos u mais v, como já fizemos outras vezes nesta aula. Faremos agora v mais u, ou seja, vamos escolher um outro representante de u e um outro representante de v, de forma que o final do representante de v coincida com o início do representante de u. Vamos obter, então, esse vetor v mais u. Perceba que esse vetor v mais u, comparado com o vetor u mais v, eles possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Portanto, eles devem representar o mesmo vetor. Ou seja, tanto faz eu fazer a operação u mais v ou fazer a operação v mais u. Eu obtenho o mesmo resultado. Vejamos agora o elemento neutro. Bom, existe um vetor v tal que, para qualquer vetor u, temos que u mais v é igual a u. Ou seja, existe um vetor que, se eu somar com qualquer outro vetor, o que eu obtenho no final é esse outro vetor.
Esse vetor v é chamado de vetor nulo e é representado por um zero e uma flechinha em cima. Não confundir isso com o número zero. O vetor zero, como qualquer outro vetor, possui direção, possui sentido e tem um certo comprimento, digamos assim. O comprimento dele é zero. A direção e sentido você pode imaginar quaisquer, mas não confundir isso com o número zero, que expressa apenas uma quantidade. Continuando, podemos então reescrever a equação anterior da seguinte forma: U mais vetor nulo é igual a U. Para entender melhor essa operação, suponha que AB é um representante do vetor U e BB seja um representante do vetor zero. Perceba que usamos BB, indicando que o vetor nulo ele nos transporta do ponto B para o próprio ponto B, ou seja, no final das contas, é como se o objeto tivesse ficado parado. Então, quando a gente faz A mais B mais BB, o que acontece? O vetor U nos leva de A para B. O vetor nulo nos leva de B para B, ou seja, ficamos parados. No final das contas, nós partimos do A e chegamos no B, ou seja, obtemos a B. Vejamos o simétrico. Para todo vetor U, existe um vetor V tal que U mais V igual ao vetor nulo. Esse vetor V é chamado de vetor simétrico de U. Nós representamos esse vetor por menos U. Podemos, então, reescrever a equação anterior da seguinte forma: U mais menos U é igual ao vetor nulo. Vamos analisar um pouco essa operação. O que ela está dizendo? Nós temos um vetor U que nos transporta de A para B. Nós vamos somar isso com outro vetor, de forma que, no final das contas, seja equivalente a ter ficado parado. Ora, para que isso aconteça, o que deve ocorrer? Os vetores U e menos U devem possuir a mesma direção, o mesmo comprimento, mas devem possuir sentidos opostos, como ilustra aqui nessa figura. O vetor U vai, por exemplo, do ponto A para o ponto B, o vetor menos U viria do ponto B para o ponto A. Quando fazemos, então, a soma, no final das contas, partimos de A, chegamos em A, ou seja, obtemos o vetor nulo. Vamos agora definir o que seria a subtração entre vetores. Considere os vetores U e V. Definimos U menos V como sendo a soma entre os vetores U e menos V. Isto é, definimos que U menos V é igual a U mais menos V. Lembrando que vimos anteriormente, menos V significa o simétrico de V, ou seja, fazer U menos V significa fazer U mais o simétrico de V. Vejamos aqui a ilustração dessa operação. Temos o vetor U, temos o vetor V, aqui aparece o simétrico do vetor V, fechando aqui o triângulo com esse menos V e esse U, obtemos aqui o terceiro lado, que seria representado por U menos V. Lembrando da regra do paralelogramo que vimos anteriormente, a soma entre vetores representava a diagonal do paralelogramo. Com essa ilustração, percebemos que a outra diagonal do paralelogramo representa a subtração entre os vetores. Isto é, olhando aqui para essa figura, se tivéssemos feito U mais V, obteríamos a outra diagonal que não está marcada. Fazendo U menos V, obtemos essa diagonal que está marcada. Em resumo, nós podemos utilizar a regra do paralelogramo para determinar a soma entre dois vetores e para determinar a subtração entre eles. Vale destacar que a subtração entre vetores foi, na verdade, definida como sendo uma soma. Ou seja, não é que exista exatamente a operação de subtração. O que existe no final é apenas a operação de soma. Isto é, a soma entre um vetor e o simétrico de outro vetor. Vejamos um exercício. Considerando os vetores U, V e W ilustrados sobre o hexágono regular abaixo, calcule U mais V mais W. Vejamos a resolução desse exercício. Aqui eu simplesmente repeti a figura dada. Vamos agora escolher representantes convenientes para poder efetuar a soma. Nesse caso, eu simplesmente escolhi um outro representante para W, como ilustra aqui nesta figura. Perceba que essa escolha foi conveniente, pois o final do representante de W coincide com o início do representante de U e, além disso, o final do representante de U coincide com o início do representante de V. Efetuando a soma, nós seremos transportados do início do representante de W e chegaremos no final do representante de V, ou seja, nós obtemos este vetor resultante ilustrado nessa figura. Vale lembrar que nós fizemos W mais U mais V. Entretanto, como a soma é comutativa, podemos reorganizar as parcelas da forma que queremos e podemos dizer que esse vetor obtido é U mais V mais W. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.